No Hora de Agir de hoje nós vamos conversar sobre a importância de preservar as espécies vivas que a nossa civilização colocou à beira da extinção. No mundo onde o clima está a mudar, onde são cada vez mais as agressões à biosfera, nós vamos compreender as razões pelas quais muitas espécies já não verão a glória do dia seguinte. Neste mundo que foi programado para que a vida prosperasse, temos que compreender quais são as razões que colocaram em causa este fino, este ténue equilíbrio que é essencial para a vida dos ecossistemas, que é essencial para a preservação da vida, não de uma, mas de muitas espécies que estão ameaçadas em todo o planeta. E por isso, nesta Hora de Agir, nós fomos conversar sobre aquilo que pode ser feito e que está a ser feito, fomos conhecer as espécies que estão ameaçadas em Portugal, mas, sobretudo, o trabalho de conservação que está a ser feito pelas pessoas, que é também um trabalho de luta pela vida. O nosso objetivo, como de todos os outros centros na rede de centros nacional, é recebermos animais selvagens que estão debilitados, feridos e posteriormente devolvê-los à natureza. No caso das grandes aves necrófagas, como é o caso dos abutres e dos grifos, o principal motivo de ingresso é mesmo os juvenis desorientados, ou seja, eles saem do ninho, não conseguem encontrar alimento por si próprios, ficam demasiado debilitados e são encontrados pela população. Depois as autoridades recolhem-nos, trazem-nos até nós e aqui é um processo de recuperação em que tentamos alimentá-los, devolvê-los à sua boa condição, fazer alguma socialização entre eles para que depois possam ser devolvidos ao meio natural. Nestes casos, a taxa de recuperação destes animais é próxima dos 100%, porque são aves que têm tudo o que é preciso para recuperar, só precisam de uma ajudinha extra e de alguma comidinha a mais. Desde que temos articulação com o projeto LIFE, o Egyptian Return, os nossos juvenis desorientados depois são enviados para a gaiola do Hacking, onde depois posteriormente serão devolvidos à natureza e aí esperemos reforcem a população do Douro Internacional. O abutre preto é a ave de rapina maior da Europa. Tem cerca de 3 metros de largura com as suas asas e é também uma ave muito importante para a saúde dos ecossistemas. Ela alimenta-se de cadáveres, limpa o ecossistema, faz com que o ciclo da vida seja fechado. E durante muitos anos esta ave deixou de nidificar em Portugal. Isso foi muito mau para a saúde dos ecossistemas. E por isso, pouco a pouco, com um trabalho de conservação, ela regressou e neste momento existem 5 colónias onde estas aves estão a reproduzir e que estão de novo a contribuir para ecossistemas mais saudáveis. O abutre preto é a maior ave de rapina da Europa e é uma espécie estritamente necrófaga. Quer dizer que não é um predador, mas que se alimenta de animais que já estão mortos na natureza e, como tal, tem um papel importantíssimo na limpeza dos ecossistemas, na sanitização dos habitats, o que tem repercussões muito positivas, a sua existência, na saúde pública humana também. Esta espécie já foi comum na Península Ibérica, mas sofreu uma regressão muito acentuada no século passado e levou a que, na década de 1970, um vasto conjunto de ameaças como a perda de habitat, a perseguição direta, o envenenamento, entre outras, fez com que na década de 70 esta espécie se extinguisse como reprodutora no nosso país, em Portugal. E, finalmente, 4 décadas depois da extinção, o abutre preto reproduziu-se de novo em 2010, com 2 casais que reproduziram com sucesso no Tejo Internacional. Foram 2 casais cujos ninhos caíram, portanto houve necessidade de intervenção na altura para salvar essas 2 crias e uma dessas crias foi recapturada em dezembro de 2023 e foi colocado um emissor, portanto nós neste momento sabemos onde é que está a nidificar e sabemos a descendência que tem.
Em 2024 estabeleceu-se a 5ª colónia, portanto é uma espécie que ainda está muito fragmentada e com populações muito localizadas e frágeis, o que faz com que a situação de conservação desta espécie precise ainda de empurrão, de uma ajuda de conservação legal e de cooperação entre as várias entidades. E este projeto LIFE, a Aegypti Return, que iniciou em 2022 e vai terminar só em 2027, veio trazer um empurrão para a consolidação e expansão destas populações portuguesas e do oeste de Espanha. O projeto vai trabalhar várias áreas de atuação, como, por exemplo, o sucesso reprodutor, a disponibilização de alimento, o reforço populacional da população mais isolada e mais frágil no Douro Internacional e também a mitigação de ameaças. Este proyecto tiene como objetivo principal favorecer a las poblaciones de buitre negro en Portugal. Para ello, desde la parte española, tratamos de ayudar a las poblaciones más próximas a la frontera con Portugal. Entre las principales acciones que llevamos a cabo se incluyen la construcción de plataformas para que puedan establecer sus nidos, el monitoreo de los nidos, el incentivo para el uso de muladares y la concienciación de los propietarios de las fincas, de los cazadores y de las entidades locales. Esto para mostrar el valor ecológico y económico que supone la presencia del buitre negro y cambiar un poco la imagen que se tiene de esta especie. Qualquer projeto de conservação tem que, obviamente, minimizar as ameaças. É extraordinariamente importante, não é só seguimento e monitorização, temos que diminuir as ameaças. E este projeto trabalha sobre 4 grandes ameaças. Em primeiro lugar, a diminuição ou a pouca disponibilidade de alimento. Até há muito pouco tempo em Portugal, todas as carcaças de animais domésticos tinham que ser recolhidas e levadas para incineração e, portanto, não estavam disponíveis para os abutres. Ora, a legislação nacional permite agora, em certas condições, a deposição de algumas carcaças para os abutres, o que vai aumentar em muito o alimento disponível e este projeto está a trabalhar nessa área. A segunda grande ameaça é o envenenamento, o veneno que não é dirigido aos abutres, o veneno é geralmente dirigido a carnívoros que matam gado doméstico ou que matam caça e os abutres são vítimas colaterais, secundárias desta situação. Ora, isto é uma atividade ilegal e estamos a trabalhar com a GNR, com o CEPNA, com o ICNF, na aplicação de protocolos que investigam e, se possível, criminalizam estes atos ilegais. A terceira grande ameaça, colisão e eletrocução em infraestruturas elétricas. Temos, nomeadamente, participado em dezenas de parceiros e dado dados a todos, à indústria, aos reguladores nacionais, para que a nova infraestrutura elétrica a ser construída não impacte sobre as colónias e as populações de abutres. E, finalmente, uma quarta ameaça, o chumbo, chumbo que vem das munições de caça, a generalidade dos abutres que se alimentam de restos de peças de caça nesta zona, em todo o sul da Península Ibérica, têm altas concentrações de chumbo, alguns chegam a morrer devido à toxicidade deste elemento. Estamos a trabalhar com caçadores para que eles utilizem munições alternativas sem chumbo para diminuir a quantidade de chumbo presente no ambiente e, portanto, nestas aves. O tartaranhão caçador é uma ave de rapina elegante, discreta, que sobrevoa os campos agrícolas à procura de alimento, mas é também uma das espécies mais ameaçadas em Portugal. Ela nidifica no solo, entre as searas, mas quando as colheitas são feitas demasiado cedo, são destruídos os ninhos, são levadas as crias e é levado também o futuro. E por isso é que 80% da população reprodutora foi perdida nos últimos anos. E isso fez também com que novos projetos nascessem, projetos que envolveram pessoas com ações de vigilância, envolvendo os agricultores e resgatando os ninhos. E quando nós cuidamos daquilo que é frágil, aquilo que estamos a fazer é proteger e a salvar o ecossistema. O projeto Life SOS Pigargos é um projeto dedicado ao tartaranhão caçador, uma das espécies de tartaranhão que ocorrem em Portugal e uma das espécies mais ameaçadas da nossa avifauna. O projeto trabalha para identificar e proteger
os ninhos desta espécie, quer nas zonas de cereal, mas também as aves que nidificam em zonas de matos e de clareiras, que também são comuns no norte e centro do país. E temos como grande objetivo realmente identificar as zonas onde eles nidificam, trabalhar com os proprietários e com os gestores do território de forma a encontrar soluções que permitam manter as zonas sem perturbação e sem grandes ameaças, para que eles possam ter sucesso e reproduzir-se e com isto também manter a fixação da espécie naquelas áreas. O projeto vai ter um grande trabalho relacionado com esta componente agrícola, procurar também trazer mais valor a quem tem boas práticas em termos de gestão das suas áreas e que permitam ter não só o tartaranhão, mas também outra biodiversidade. O tartaranhão acaba por ser um excelente aliado dos agricultores, ele alimenta-se de muitas espécies que são nocivas para a agricultura, os gafanhotos, os ratos, e por isso ter os tartaranhões também acaba por trazer ali uma proteção em termos do que é o sucesso das culturas. A identificação dos sítios onde os tartaranhões estão a nidificar é fundamental para que se possa depois também gerir e trabalhar junto com os proprietários, com os agricultores ou com os gestores florestais, ou seja, quem faça, quem tenha um papel relevante na gestão daquela zona, para conseguirmos planear as atividades que sejam necessárias de forma a que se consiga ter as condições necessárias ao sucesso da reprodução. Em muitas situações há mesmo necessidade de proteger o ninho, de colocar vedações para ele não ser predado e em casos extremos acabamos mesmo por ter que retirar os ovos ou crias para que os ninhos não sejam destruídos e depois acabam por ser criados em centros de recuperação e depois são devolvidos à natureza para tentar reforçar as populações nos sítios onde eles ocorrem. O projeto é um projeto de grande dimensão, durante 6 anos, a nível ibérico, com parceiros, 18 parceiros portugueses e espanhóis, e por isso tem também esse grande objetivo de criar aqui um esforço ibérico para a conservação do tartaranhão e para a promoção das boas práticas agrícolas e florestais, para proteger a biodiversidade, mas também para trazer valor e trazer maior capacidade de uma gestão sustentável do que é o nosso território. O lince ibérico esteve à beira da extinção. Estima-se que chegaram a existir cerca de 100 linces e era praticamente impossível vislumbrá-lo em qualquer das montanhas de Portugal. Devido à perda de habitat, à escassez de alimento ou à pressão humana, o lince quase desapareceu. Mas foi graças a projetos, à ação do homem, que foi possível criar centros de reprodução com libertação controlada, com preservação dos ecossistemas, que fez com que o lince pudesse ser salvo. E hoje ele já nasce livre no Alentejo ou no Algarve. É uma espécie que foi retirada deste risco de extinção e é hoje, mais do que um sucesso da biologia, é também um símbolo de que nós ainda vamos a tempo. 1978, 1979, portanto a campanha surgiu quando um colega, portanto biólogo, que estava a fazer o estágio de licenciatura na Serra da Malcata, se apercebeu que aquilo que era uma das poucas populações conhecidas de lince em Portugal estava prestes a desaparecer devido à plantação, uma plantação industrial que ia substituir a vegetação natural da Serra da Malcata por uma floresta industrial. Portanto, depois de se terem feito todos os apelos a entidades oficiais para evitar a destruição, acabámos por decidir que o último recurso para conseguir parar a destruição seria fazer uma campanha nacional e apelar ao espírito dos portugueses para apoiarem a conservação do lince. A campanha foi uma campanha feita numa base muito jovem, teve um apoio particularmente muito elevado junto das massas jovens do país e teve um sucesso brutal, de facto um sucesso do qual nós mesmos não estávamos à espera. As florestações que estavam para ali previstas foram desviadas para outras áreas com menor interesse natural e isso permitiu, de facto, uma recuperação do habitat do lince. Infelizmente, poucos anos depois, devido particularmente às doenças que afetaram a principal presa do lince, portanto o
o coelho bravo, as populações de lince começaram a decair mesmo na Serra da Malcata e apesar da sua conservação. E a construção da barragem de Oloca seria uma estocada muito importante também no sentido da destruição da espécie, uma vez que era um dos poucos habitats de qualidade para o lince no país, e graças a essa campanha acabou por de facto se chegar a um consenso de aceitar a barragem, mas através da implementação simultânea de um programa de conservação do lince. E esse programa de conservação incluiu, por um lado, medidas de conservação do habitat, por outro lado, e muito importante, um programa de conservação de proteção e conservação do lince através da criação em cativeiro. E, de facto, é graças a esse programa que nós vemos hoje o lince, as populações do lince, a recuperarem no nosso país. É então que a Liga para a Proteção da Natureza estabelece uma parceria com uma organização internacional, a Fauna and Flora International, e cria o Programa Lince, dirigido à conservação desta espécie, nomeadamente dos seus habitats naturais no sudeste do país. Este trabalho revelou-se muito na parceria com as entidades locais. Trabalhámos lado a lado com agricultores, com proprietários, com caçadores, para conseguir não só o restabelecimento das populações da sua principal presa, o coelho bravo, mas também a recuperação do habitat. Não é possível fazer conservação se não tivermos também a parte de ensinar às pessoas o que é que está a ser feito, o que é a conservação, que espécie é que estamos a conservar, qual o seu impacto e o que é que cada um de nós pode fazer. Acabamos por dizer que a conservação anda de mãos dadas com a educação ambiental. Nós vamos às escolas, damos formação aos professores e acabamos por mostrar aos alunos que é conhecendo que nós temos o poder de ajudar, de apoiar esta conservação. E é ajudando todos os animais que vamos ajudar de alguma forma também estas espécies que estão ameaçadas. Em 2015, o lince ibérico estava criticamente em perigo ao nível da Península Ibérica, passa agora a 2025 a estar uma espécie como vulnerável, portanto diminuindo o seu estatuto de ameaça. Ainda assim, há ainda muito trabalho por ser feito, até porque em Portugal a espécie mantém-se em perigo de extinção. E foi assim, 3 das várias espécies vivas que estão ameaçadas em Portugal. Falámos sobre o lince ibérico, o tartaranhão caçador ou o abute preto, que são 3 também de mais de 1 milhão de espécies vivas que estão ameaçadas em todo o mundo, seja devido à crise climática e ao aumento de temperaturas, seja devido à degradação dos habitats ou àquela que é a ideia destas últimas décadas de que era possível um desenvolvimento, que era possível uma economia sem ambiente. E terá sido essa a razão que é este nosso tempo e as ações deste nosso tempo que estão a levar que, se nada for feito em sentido contrário, seremos responsáveis por colocar em risco mais de 50% das espécies vivas com base na Terra até ao final deste século, aquela que será a maior destruição em massa desde os dinossauros há 65 milhões de anos. E por isso nós temos que pensar em nós humanos, que quando nos olharmos ao espelho não podemos continuar a observar aquela que é a espécie mais perigosa de todas e aquela que mais agride a vida. Hora de agir, um abraço amigo e até para a semana.